Olá, eu sou Elias Silva, professor titular do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, lotado aqui no campus de Viçosa, Minas Gerais. A minha formação é de engenheiro florestal com mestrado, doutorado e especialização dentro dessa grande área. Eu milito tanto em ensino, pesquisa e extensão dentro do campo de meio ambiente, da área de ambiência, mas também de comunicação e extensão florestal. Essa nossa apresentação, essa palestra, ela advém de um artigo de opinião que nós escrevemos para o último jornal da CIF e que trata da questão da LSO, Licença Social para Operar, para o setor florestal brasileiro, mais especificamente para as empresas florestais, onde a gente tenta mostrar os aspectos limitantes e os aspectos positivos no caso dessa obtenção, caso as empresas avancem nesse sentido. Um primeiro ponto que eu acho que seria importante da gente abordar é que a questão da LSO não é nova, não é um assunto novo. Isso remonta a cerca de 30 anos atrás, quando um consultor canadense muito famoso chamado Ian Thompson e seus colaboradores apregoaram a questão da LSO, Licença Social para Operar, em vários fóruns internacionais. Então não é um assunto novo, mas por essa maior conscientização ambiental de toda a sociedade, do empresariado também, esse assunto voltou a ser difundido e voltou a ser defendido, não? Em termos objetivos, a questão da LSO, o que está por trás dela, o que se advoga, seriam duas vertentes. Primeira, o empoderamento social e a questão de um menor risco para o empresariado. Porque na medida que o empresariado tem o aval da sociedade, a sociedade avaliza o seu empreendimento impactante, então ele passa a ter, teoricamente, em tese, uma menor possibilidade de que o empreendimento venha a ser denunciado, que o empreendimento deixe de existir. Ele passa a ter uma condição melhor para que o empreendimento possa seguir o seu curso, né? Com base nesse cenário, a gente percebe que a LSO conseguiu ser difundida, mas ainda de forma muito tímida, se nós considerarmos as suas três vertentes clássicas. Seria a vertente política, a vertente social e a vertente econômica. Podemos até dizer uma vertente cultural, que na medida que as pessoas têm mais educação, têm uma cultura melhor, elas passam a se preocupar mais com a questão ambiental também. Mas, enfim, isso tem sido de uma forma muito tímida ainda e poderia estar, talvez, num estágio um pouco melhor. No Brasil, a situação ainda, eu entendo que se encontra no campo protocolar. As pessoas sabem da LSO, mas ainda não houve um avanço muito significativo em relação a isso. O setor florestal brasileiro ele também não foge à regra. O empresariado brasileiro sabe, evidentemente, da existência da LSO. Existe uma concentração de LSO fundamentalmente na atividade minerária. Na atividade florestal a gente não tem exemplos. E também existe uma concentração muito grande em dois países de primeiro mundo, Canadá e Austrália, que têm projetos minerários de grande monta. Mas no setor florestal a gente ainda não tem nenhuma experiência propriamente dita. Outro ponto que eu entendo que talvez possa estar a contribuir para o fato de que o setor florestal brasileiro ainda está de uma forma muito tímida em relação à questão da LSO, é que eu poderia dizer que o setor ficou gato escaldado, entre aspas, né? Gato escaldado, porque a gente sabe que historicamente, quem milita nessa área sabe, que quando o setor ele se abre, vamos dizer assim, através de programas de fomento florestal, programas de promoção social, através de RSE, Responsabilidade Social Empresarial, mesmo quando obtém certificação, porque existem quesitos, existem itens relacionados com a comunidade para se poder certificar uma floresta, o setor é chamado de expansionista. E quando ele se fecha, ele foca no seu negócio, ele é chamado de segregacionista. Então o setor ficou, de certo modo, gato escaldado. Talvez isso também esteja, de certo modo, a influenciar essa timidez, vamos dizer assim, pelo menos nesse momento, em relação à questão da LSO. Não há dúvida nenhuma que o setor florestal ele já tem uma boa experiência, o setor florestal brasileiro, uma boa experiência com programas de promoção social, conforme falei, através de fomento florestal, através da certificação e através de RSE, Responsabilidade Social Empresarial. Como isso é um fato, eu acredito, caso as empresas avancem no sentido de obter uma LSO, certamente esses programas, principalmente de RSE, vão ajudar muito a empresa a também obter, a também a trabalhar, a ganhar um grau de excelência nessa área
da responsabilidade social empresarial. Um ponto que seria muito importante também de focar nesse momento é que a LSO não está prevista em lei, né? Diferentemente de outras licenças concedidas pelos órgãos públicos licenciadores, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Quais sejam? As 4 licenças clássicas, licenças ambientais. A licença prévia, chamada de LP, a licença de instalação, chamada de LI, e a licença de operação, LO, e também a chamada licença corretiva, LC, que às vezes também é oferecida. Interessante então perceber que a LSO ela não tem caráter obrigatório, não está prevista em lei, o que não significa dizer que ela não possa ser utilizada, mas é importante perceber que ela é um aval da sociedade, mas não é obrigatório. O empresariado não tem necessidade de obter essa licença para operar, dado que ele já tem as licenças clássicas, conforme eu falei, não? Mas eu entendo que seria muito importante que as pessoas percebessem, o empresariado ou quem tenha interesse nesse assunto, perceber que as empresas florestais, isso qualquer tipo de empreendimento, existem 2 tipos. Empreendimentos já em curso, empreendimentos que já estão operando, portanto que passaram por todo esse ritual de LP, LI, LO, que portanto ele é legal, tem base legal, ele está operando, está vendo a renovação da licença de operação, e empreendimentos que estão em fase de planejamento, quer dizer, empreendimentos que poderão ainda obter a LCO. Não significa dizer que aquele que já tem a LCO, que já tem as outras licenças, não possa ter a LCO. Mas quem ainda não tem, poderá construir a obtenção dessa LSO juntamente com o licenciamento ambiental oferecido naturalmente pelos órgãos competentes. Nunca é demais a gente lembrar que essas licenças clássicas concedidas pelos órgãos públicos licenciadores, LP, LI, LO e a própria licença corretiva, elas têm prazo de vigência e elas podem ser renovadas. E na medida que há renovação, desde que haja evidentemente a devida anuência do órgão competente, do órgão público licenciador, essa licença ela pode ser renovada, mas ela é sempre feita somente com o interlocutor, somente com esse ator social, somente com o agente público licenciador, diferentemente da LSO, porque a literatura clássica da área de LCO, basicamente literatura internacional, porque são poucos os casos no Brasil de LCO, e focado alguns na área de mineração, a gente não tem exemplo na área de florestas, não? Essa licença é obtida com 4 tipos de stakeholders, atores sociais. A comunidade, evidentemente a sociedade, a própria empresa, o governo, imagina-se governo pelo menos municipal, e a comunidade, e a mídia também, não? Então seria a comunidade, a empresa, a mídia e o governo, principalmente o governo municipal, porque ele está par e passo com aquele empreendimento. Afinal de contas, os empreendimentos ocorrem dentro do município, que está situado num estado, consequentemente num país, não? Então é importante reforçar esse ponto, que a renovação dessas licenças clássicas se darão apenas com o interlocutor, o que facilita muito todo esse trâmite, que é um trâmite burocrático, toma muito tempo. E já a LCO não, ela já tem esse complicador, na medida em que você tem que mantê-la viva com outros 3 atores sociais, com o governo, com a mídia e também com a comunidade. E vamos entender uma coisa muito importante. A comunidade ela pode se alterar na medida que exista o aumento populacional, pode surgir novas lideranças, então pode mudar totalmente o campo ideológico dessa comunidade. Aquela comunidade anterior que aceitou, que outorgou aquela licença social para operar, pode ser que agora ela vá rejeitá-la, ela pense de outro modo. Então isso é um complicador. Se a gente piorar, entre aspas, esse cenário, imagina os governos municipais. Nós sabemos que os governos normalmente vêm sendo alterados a cada eleição. Isso pode mudar completamente o campo ideológico. De repente, um prefeito que anteriormente era favorável àquele empreendimento, agora ele poderá ser contrário, porque tem uma outra percepção, de um outro partido político, de uma outra ideologia.
Então a gente começa a perceber que a licença social para operar, ela tem alguns pontos limitantes, vamos dizer assim, que trazem uma maior dificuldade para que o empresariado ele possa fazer com que ela seja obtida e regida, possa ser perpetuada, vamos dizer assim. Porque se imagina que ela é construída coletivamente num diálogo constante, diferentemente, insisto, das outras licenças que você foca num único interlocutor, que é o agente público licenciador. É interessante a gente também tocar num ponto que eu acho que pouca gente para perceber, e que quem milita de estudo de impacto ambiental percebe muito bem, é que a LSO, ela de certo modo, ela arranha a autoridade, arranha entre aspas, arranha a autoridade do órgão público licenciador. Porque se o empresariado ele já cumpre todo o processo de LP, LO, e ele ainda se obriga a ter uma LSO, então talvez o órgão público licenciador irá se perguntar, então a minha licença é só um pré-requisito? Ela serve ou não serve? Esse é um ponto que merece reflexão. Outro aspecto que quem trabalha com estudo de impacto ambiental, que está acostumado com esse processo de licenciamento, que o empresariado, claro, o empresariado florestal também cumpre, né, que a gente poderia imaginar é que essa situação ela já é atendida na medida em que o órgão público licenciador ele oferece um termo de referência, que seria um documento onde se define o conteúdo e a forma do estudo de impacto ambiental, onde já estão previstas audiências públicas em que a própria comunidade pode tomar parte. Essa comunidade e os outros atores sociais, como governo e mídia, poderão participar dessas audiências públicas, oferecendo sugestões, ponderações, críticas, dúvidas, e aquilo que for lógico poderá ser encampado. E também nesses termos de referência, essas comunidades que estariam à frente da outorga da licença social para operar, elas já são devidamente georreferenciadas, são mapeadas, são definidas medidas mitigadoras para os impactos ambientais negativos, potencializadoras para os impactos ambientais positivos, inclusive até medidas compensatórias, que seriam um extra, um plus para essas medidas. Então, eu particularmente entendo que quando o empresariado ele cumpre todo esse ritual de LP e LO, ele já tem o aval da sociedade, na medida em que se passa por audiências públicas onde a sociedade já é ouvida. O que não significa dizer que a empresa, por iniciativa própria dela, ela não possa também querer ter uma licença social para operar. Mas, a priori, a sociedade já avaliza o empreendimento na medida em que existe toda uma arena decisória capitaneada pelo órgão público que oferece à sociedade e a todos os outros atores sociais, a mídia, governo, a entidades de classe, universidades, qualquer um pode participar dessas audiências públicas, oferecendo, evidentemente, subsídios. Não? Outro ponto que eu gostaria de comentar é que, ressalvadas as iniciativas da própria empresa, não? Qualquer outra iniciativa, partindo da sociedade ou de outro ator social, poderia, em tese, ser entendida como oportunista, na medida em que já se passou por todo esse trâmite de audiências públicas, onde já houve toda uma possibilidade de se apresentar sugestões, de se mostrar o que é contra, por que é contra, oferecer sugestões, oferecer críticas. Isso tudo já foi devidamente oferecido, uma oportunidade. Né? E a gente não deve esquecer nesse cenário que existem muitas prefeituras onde existem os empreendimentos, insisto, tudo ocorre no município, não? Tudo ocorre localmente para ocorrer regionalmente. Muitas dessas prefeituras, muitas delas são mal administradas e mesmo algumas descapitalizadas. Nós sabemos que no Brasil existem muitas desigualdades sociais e a gente sabe que existirão também, principalmente onde essas empresas florestais atuam, não? A gente não pode generalizar, mas grande parte delas operam em regiões com comunidades carentes de infraestrutura. Falta todo tipo de infraestrutura na área de saúde, saneamento básico, educação.
né? E também, dentro dessa situação, existirão também, é de se imaginar, em tese, organizações não governamentais, algumas do campo da área ambiental, que poderão querer, vamos dizer assim, marcar presença nesse sentido, né? Tirando talvez alguma vantagem. Então, de uma maneira muito sincera, eu entendo que é um assunto que tem que ser levado com muito cuidado para que não surjam oportunismos, para se ter o assistencialismo, que não seria o ideal. Parceria é uma coisa, assistencialismo é outra. E também a gente perceber que poderá surgir aí o campo ideológico, na medida que governos se sucedem, as ideologias podem se suceder e pode criar aí entraves para o setor florestal. Quem milita no setor florestal sabe que é latente uma preocupação de que algumas prefeituras, através de Câmara de Vereadores, ou mesmo Poder Executivo, Prefeito Municipal, da edição, da promulgação de leis municipais restringindo o setor florestal. E isso tem apoio no campo constitucional, porque a Constituição Brasileira, de outubro de 88, a última que nós temos, ela abre aos municípios, aos estados, serem mais restritivos que a União. Então você pode legislar para assuntos de interesse local. E isso é um assunto que tangencia a LSO, porque a LSO ela lida com prefeituras, né, governo, lida com outros atores sociais. É evidente que ninguém, eu não seria lógico advogar aqui o isolamento do empresariado, ele ser autossuficiente. Nós vivemos em sociedade, o empresariado vive em sociedade, o empresariado brasileiro, por consequência, ele tem consciência disso, evidentemente. O isolamento ele não é benéfico a ninguém. Inclusive, a própria aproximação do empresariado com a sociedade é extremamente benéfica com os governos municipais, com a mídia, com a comunidade em si, com as entidades de classe, não há dúvida, porque inclusive isso cria a possibilidade de que o próprio empresariado possa mostrar a essa sociedade o seu real valor, a sua real função, né, de produtor de um bem necessário, que são os bens de origem florestal, sejam eles madeireiros ou não. Mas é um assunto que merece uma reflexão, porque pode ser mal compreendido, pode ser tomado por alguns pela visão assistencialista ou pela visão ideológica de que se quer ser expansionista, e isso pode ter essa outra conotação. Uma particularidade em relação à questão da LCO no Brasil e em outras partes do mundo, conforme a gente falou desde o início, ela está muito focada na atividade minerária. Nós não temos exemplos em termos mundiais em relação ao setor florestal. A diferença que existe da LCO no setor mineral e no setor florestal, por consequência do setor florestal brasileiro. Nós sabemos que o setor minerário ele é praticamente pontual, porque a exploração trata da exploração de jazidas. E a jazida não se locomove, evidentemente. É uma atividade praticamente pontual. Sendo assim, fica fácil, não há maiores dificuldades, para você definir quem seriam os atores sociais que deveriam ser abarcados, que deveriam ser levados em consideração para tramitar toda a questão da LCO, porque, conforme falei, é pontual. O setor florestal não se caracteriza assim. Nós sabemos que as empresas florestais brasileiras, elas têm fazendas em vários municípios da região. Às vezes existe uma dispersão dos plantios florestais. E isso pode, abrangendo vários municípios da região, isso poderá trazer uma maior dificuldade, uma limitação, no sentido de definir quem que precisaria ser envolvido para a obtenção da LCO. Vamos envolver todos esses municípios? Suponha que uma empresa trabalhe com 10 municípios. Então serão 10 prefeitos a serem tratados? Quantas comunidades? Qual seria o representante da mídia? Seria só de um município? Então veja que é uma coisa que traz uma certa dificuldade na prática, diferentemente da atividade minerária, conforme falei, ela é pontual, ela é mais focada, fica mais fácil de você definir isso. Outro ponto também que eu gostaria de destacar, que eu acho que merece uma reflexão, é uma pergunta que o empresariado certamente teria, que eu teria. Caso houvesse a obtenção da LCO, ela seria só para o setor de produção de matéria-prima florestal? Ou envolveria também o setor de transformação?
Vamos pegar uma empresa que é verticalizada. Ela tem atividade de produção florestal e ela transforma aquela madeira, suponha que seja produto madeireiro, ela transforma aquilo em carvão vegetal, em papel e celulose, em móveis. Essa LCO, ela cobertaria a produção da matéria-prima, mas também ela também abarcaria a questão da transformação da madeira? Ela envolveria os dois aspectos? Não sei, não se sabe, porque às vezes a indústria que vai transformar aquela madeira, mesmo pertencendo ao mesmo grupo, ela pode estar até em outro estado da federação, em outro município, onde existirão outras comunidades, outros governos que poderão pensar diferentemente daquela região dos atores sociais envolvidos com a LSO, naquela região que produziam matéria-prima. Então isso também é um complicador. Essa LCO, ela será obtida apenas para o setor de produção de matéria-prima, para a área de florestamento ou reflorestamento, ou envolve também o setor de transformação. É algo que é uma lacuna que se tem, precisa avançar nesse aspecto, conversar mais sobre isso para se definir. Outro ponto também, outra lacuna, outro aspecto que merece reflexão, envolveria também a madeira originada de fomento florestal, de terceiros. Essa LCO acobertaria a produção de matéria-prima da empresa florestal, mas também de terceiros, no caso fomento florestal. Então é algo também que merece uma reflexão. Eu entendo também que se a empresa florestal, no caso brasileira, nós estamos focando aqui no aspecto brasileiro, se ela quiser realmente trabalhar essa questão da LCO, avançar nesse processo, na minha opinião, eu entendo assim, que a gente precisaria, entre aspas, arrumar a casa primeiramente. Arrumar a casa primeiramente. O que seria isso? Do meu ponto de vista, seria a empresa internalizar essa questão da LCO dentro da empresa. Internalizar, quer dizer, fazer com que os atores sociais internos entre aspas, porque envolveria os funcionários próprios, né, terceiros, acionistas, fornecedores, não? A comunidade que trabalha diretamente com a empresa, não? Através de terceirização, por exemplo. O que eles pensam da LCO? Como é que eles reagiriam em relação à LCO? O que eles sabem sobre a LCO? Então, talvez a empresa arrumar a casa primeiramente, no sentido de internalizar, discutir, criar fóruns internos para se trabalhar essa questão, de tal maneira a fazer com que as pessoas que estão dentro, vamos dizer assim, da corporação entendam bem todas essas nuances da LCO, todos os pontos favoráveis e também os pontos limitantes. Na medida que isso for galgado, que isso for obtido, eu entendo que a empresa fica mais fortalecida, fica em melhores condições para poder avançar nessa questão da LCO. Porque se isso for feito, essa questão da internalização está tudo ok, eu entendo que ela poderia já promover fóruns externos no sentido de buscar os contatos com os governos, com a mídia, com a comunidade, para poder avançar no processo de tal maneira que no futuro, né, se tenha uma licença social para operar. Eu penso que um aspecto talvez mais importante da LCO, pensando mais num aspecto importante, eu acho que é o diferencial de quem obtê-la antes dos concorrentes. Eu penso que quem obtê-la, no caso das empresas florestais brasileiras, obtê-la primeiramente em relação aos seus concorrentes, sairá na frente, vai ter um diferencial. E isso poderá, ao menos em tese, poderá fazer com que haja uma melhor aceitação do produto no mercado, ampliando o mercado, né, inclusive internacional, talvez melhorando o preço, conseguindo um preço mais adequado, maior, por conta desse diferencial. Porque é evidente que traz um aspecto mais nobre à empresa, na medida em que a própria sociedade que convive com ela, que interage com ela, entende que aquela empresa é bem-vinda na região, ela tem o aval da sociedade. Então acho que isso é um diferencial imenso. Isso certamente vai ser visto tanto pelos certificadores, como pelos compradores, por todos os atores sociais que lidam com a empresa, como uma virtude, como algo extremamente positivo. Para finalizar,
a nossa apresentação, um último ponto que eu gostaria de trazer à consideração de todos é que eu entendo que, pelo fato de existirem aspectos limitantes e aspectos positivos, conforme a gente tentou mostrar, não? Nem tudo são flores, mas também nem tudo é perfume, mas também nem tudo é espinho, vamos dizer assim, de uma maneira metafórica. É importante que a gente perceba, não, que as empresas, cada empresa dentro da sua realidade, porque tem empresas e empresas, tem empresas lá no norte do país, onde ela vai interagir com uma comunidade diferente, do sul, do sudeste, do centro-oeste, né? Então as realidades são muito diferentes das empresas. Tem empresas horizontalizadas, tem empresas verticalizadas. Que cada empresa, dentro da sua realidade, dentro da sua vida, ela perceba se é o momento dela avançar nessa questão da LCO. Mas eu entendo que há necessidade de muita cautela, de muita ponderação, que conforme nós procuramos mostrar, existe realmente aspectos positivos, mas também existem aspectos negativos. Gostaria de deixar o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, necessite de algum apoio, no sentido de ilustrar melhor, de fazer novas considerações, seja sobre esse assunto ou algum outro assunto que eu também milito, que eu trabalho dentro da grande área de meio ambiente e também dentro dessa área da comunicação e extensão florestal. Eu vou deixar meu e-mail para os senhores, não? Seria o seguinte, eu vou soletrar para facilitar: echamir@ufv.br, ESHAM de Maria IR @ufv.br. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.